Eu sou a Ingrid e você está no Gatos e Livros. Oi pessoal, hoje eu vou fazer a primeira resenha do canal. Eu espero que vocês gostem, eu fiz com todo amor e carinho. E eu achei conveniente começar por um livro chamado A Arte de Ler, de Émile Faguet. É um livro sobre leitura e esse é um canal sobre leitura e livros, né? Então eu achei que seria interessante. As resenhas, que eu pretendo que elas sigam a mesma sequência, a mesma estrutura, somente com as variações de obras de ficção e de não ficção. Então eu espero que vocês gostem dessa organização, que elas façam sentido, e se você ficar até o fim desse vídeo, por favor, me dê o seu feedback para me falar se estava legal ou não, tá bom? Então vamos começar. O primeiro item é título e autor, então o título é A Arte de Ler e o autor é Émile Faguet. O autor, ele é um crítico literário e professor universitário francês. Ele nasceu em dezembro de 1847 e faleceu em junho de 1916. O segundo item da resenha é o gênero literário e, de acordo com a ficha catalográfica dele, o gênero seria educação, aqui, métodos de ensino, literatura, estudo e ensino. Agora vamos para o contexto histórico da obra. Ela foi publicada em 1912 na França durante a Belle Époque. Não sei se eu falei certo. E de acordo com a Wikipédia, a Belle Époque é considerada uma era de ouro da beleza, inovação e paz entre os países europeus. Enquanto novas invenções tornavam a vida mais fácil em todos os níveis sociais, a cena cultural estava em efervescência. Cabarés, o cancan e o cinema haviam nascido. A arte tomava novas formas com o impressionismo e a arte nouveau. Então, a Belle Époque foi uma era de divertimento. Ela já tinha meios de comunicação e meios de transporte que não estavam presentes na época anterior. E talvez seja por isso que o autor diz no prefácio que poucas pessoas leem. Ele escreve enquanto surge essa indústria do entretenimento e as pessoas não mais se divertem tanto com os livros. Agora elas têm outras opções, assim como hoje em dia a gente também tem os streamings, ou as redes sociais, o próprio celular. E a gente acaba deixando os livros às vezes de lado ou acaba lendo um pouco menos. O quarto item é o resumo. Então, a arte de ler é um pequeno ensaio sobre a leitura como uma forma de arte. E o livro tem 10 capítulos que discorrem sobre. O primeiro é ler devagar, aí temos os livros de ideias, os livros de sentimento, as peças de teatro, os poetas, os escritores obscuros, os maus autores, os inimigos da leitura, a leitura dos críticos e o último capítulo, que é reler. O quinto item é o enredo, que nesse caso nós não temos por se tratar de uma obra de não ficção. Então vamos para o sexto item, que é o estilo e a linguagem. A obra é um ensaio, então vai mostrar a opinião do autor sobre a leitura e os livros. Ele é formal e às vezes ele divaga um pouco, o que torna a leitura meio cansativa. E embora o livro tenha somente 126 páginas, ele cansa um pouquinho. Mas se você gosta da literatura do século XIX, embora o livro tenha sido escrito em 1912 e o autor é do século XIX, você não vai ter problemas com a linguagem da obra. O item 7 é a parte mais interessante da resenha, que são os temas e mensagens que o autor tentou trazer. Então eu vou falar um pouquinho sobre cada capítulo e vou tentar conversar com vocês. Então, se vocês puderem interagir comigo nos comentários, eu vou ficar muito feliz. Então, sobre o capítulo 1, eu vou ler um trechinho para vocês. Émile Faguet diz: para aprender a ler, é preciso primeiramente ler muito devagar. E em seguida, é preciso ler muito devagar. E sempre, até o último livro que terá a honra de ser lido por você, é preciso ler muito devagar. Depois de ler esse livro, eu tenho 2 estilos de leitura. Se é uma obra para me divertir, eu leio rápido, né? Como um suspense, algo assim. Agora, se é uma obra para eu aprender, eu acabo lendo mais devagar. E você lê rápido ou você lê devagar? Ou depende? Conta pra mim aqui nos comentários. E ele ainda diz uma coisa um pouco polêmica aqui na página 14,
ele fala: não se deve ter precipitação. Aliás, a precipitação não passa de outra forma da preguiça. E aí? Será que é verdade? Depois que eu li esse livro, eu fiquei me perguntando se quando eu lia muito rápido, era uma questão de preguiça, sabe? E eu cheguei à conclusão que às vezes era assim. Eu só queria me livrar daquilo que eu estava lendo. Em alguns momentos, inclusive, eu fiquei com preguiça desse livro. Porque ele cansava um pouco a beleza durante algumas passagens mais longas. Então, eu acho que no fim ele tem razão, mas me conta aqui nos comentários se você concorda ou não com ele. No capítulo 2, temos aqui na página 15, ele falando: a arte de ler os livros de ideias me parece ser a que segue. É uma arte de comparação e de aproximação contínuas. Materialmente, lê-se um livro de ideias tanto folheando da esquerda para a direita, quanto folheando da direita para a esquerda. Quero dizer que tanto relendo, quanto continuando a ler. Então, para Emile, os livros de ideias são aqueles dos filósofos e dos pensadores. E aí, na página 23, ele diz algo bem interessante. Segundinho. Não desejo que os autores se encham de contradições, mas desejo que os leitores saibam encontrá-las. E aí ficou aqui minha pergunta, né? Quando você lê uma obra, você procura por contradições? Eu costumo parar para pensar se eu concordo com o que o autor escreve ou não. E tanto que nessa resenha vocês vão ver eu discordar um pouquinho do Émile Faguet, porque na maior parte do livro eu acho que ele é um fofo, mas tem uma hora que ele é bem século XIX, vou mostrar pra vocês que hora que é. No capítulo 3, ele fala sobre os livros de sentimentos, e ele diz: é permitido ler um pouco menos devagar os autores que têm por assunto os sentimentos da alma humana, mas só um pouco menos. Também para eles é preciso, sob outras formas, reflexão e mesmo discussão, e por consequência, o contrário da pressa. Nessa parte eu concordo, eu acho que muitas leituras são mais fluidas, como em livros de suspense, igual eu falei agora há pouco, você vai ler um Stephen King e daí você fala: nossa, eu preciso saber o que vai acontecer aqui. E ele ainda diz aqui na página 27, ao ler um romance que nos atrai, não somos mais nós mesmos e vivemos nas personagens que nos são apresentadas e nos lugares que são descritos pelo Magus, como diz muito bem Horácio, isto é, pelo hipnotizador. Há uma perda de nossa personalidade. Isso é muito interessante, porque eu acredito que você já deve ter passado por isso, que é a sensação de entrar lá no livro e se confundir com os personagens. Hoje em dia o pessoal fala, os jovens falam que alugam um triplex na cabeça, né? Então, eu acredito que é exatamente por isso que muitas pessoas preferem os livros do que os filmes, por essa sensação de imersão que o livro traz para você. No capítulo 4, ele fala sobre as peças de teatro. E eu ainda não li peças de teatro dessas famosas gregas, e você? Já leu? Me conta aqui se você gosta. E se você tem alguma para recomendar para mim, por favor. E eu achei interessante o que ele diz aqui na página 43. Na representação, também se julga o brilho, o movimento da peça de teatro, mas na leitura, a sua solidez. É pela leitura de uma peça que se escapa dos prestígios da representação. É lendo que não se é enganado pelas manobras dos atores, pela energia de sua declamação e pelo tipo de império e de possessão que exercem sobre nós. Então eu achei interessante ele falar que às vezes a peça de teatro ela pode ser não tão bem escrita, mas os atores deixam ela maravilhosa. Então ler a peça de teatro é algo que você vai ver, vai te ajudar a perceber que tipo de literatura, eu diria, que é aquela peça. Então, por favor, me recomendem peças de teatro para ler, porque eu fiquei interessada. No capítulo 5, ele fala sobre os poetas, e na página 59 ele diz: é preciso levar em conta o que se faz tão pouco lendo baixo, os pontos, as vírgulas e os pontos e vírgulas. E esse preceito é tão essencial quanto elementar, e tão raramente seguido quanto essencial. A pontuação não é menos importante para o número quanto para o sentido, e eis a razão por que uma falta de pontuação coloca os autores, e particularmente os poetas, em desespero. Quando ele fala de pontuação, já me lembro do Saramago, assim, aqueles parágrafos.
eternos dele. Então, aqui ele fala da estrutura da poesia e do quanto que ela é importante. E eu amo poesia, mas às vezes eu tenho dificuldade de entender o significado. Conta pra mim aqui nos comentários como é que você se sente lendo poesia, se você sempre compreende, se você prefere versos brancos ou as poesias rimadas. Eu adoro uma rima. Eu amo Cecília Meirelles. Eu acho que ela consegue falar bastante assim ao meu coração. Já outros poetas mais atuais, por exemplo, Limia Couto recentemente, já não me atraiu tanto assim. Vamos para o capítulo 6 agora. Os escritores obscuros. Então, na página 73, ele diz assim: há uma categoria de autores que, do ponto de vista da arte de ler, é preciso considerar atentamente. São como os chamamos os autores difíceis, isto é, aqueles que não se compreende à primeira vista, nem mesmo à segunda. Esse é um tema muito recorrente aqui no BookTube, né? A quem ame um autor obscuro e a quem odeie. Eu acho que é momentos certos para se ler um autor obscuro, mas eu acabo sentindo que ler um autor assim mais difícil é como montar um quebra-cabeça, então às vezes é um desafio gostoso. E ele faz uma comparação parecida aqui na página 80, quando ele diz: ora, é justamente o trabalho contrário que convém que se faça sobre os autores difíceis. Eles se cobriram de adornos complicados e de arreios emaranhados. É preciso endireitá-los, é preciso forçá-los a serem simples, apesar deles, e os julgar e, talvez, os aprovar, e os saborear assim transformados. De toda forma, o exercício, mesmo sendo cansativo, é muito são e útil. É uma tradução de uma linguagem cifrada. Trata-se de encontrar o código. Enquanto se o busca, é uma batalha. Quando se encontra, é uma vitória. Não é necessário passar sua vida a procurar códigos e a decifrá-los, mas de tempos em tempos é uma coisa que não é nem sem prazer, nem sem proveito. Então, fica esse desafio. Se você não gosta muito de autores difíceis, será que não foi porque você não teve aquele prazer de montar aquele quebra-cabeça, de conseguir decifrar, de anotar no caderninho os personagens, de ler às vezes, procurar uma resenha, de procurar um livro de apoio? Às vezes vale a pena. Tem muitas obras que são muito interessantes, mas que não são lineares, né? Que não é aquela narrativa simples de ser seguida. E tudo bem também se você não gostar, né? Acho que é importante a gente dizer isso. Aqui não é uma concorrência de quem lê mais ou de quem lê a obra mais difícil. Então, é só um desafio para quem quiser buscar esse jogo dentro da literatura. O capítulo 7 é sobre os maus autores e é um dos meus capítulos favoritos. Você, por acaso, lê autores ruins de propósito? Olha que legal o que o Faguet diz. Também é bom ler às vezes os maus autores. Isso é muito perigoso, mas se feita com discernimento, é muito salutar. A catarse é, como se sabe, a arte de se liberar sem perigo de um sentimento que poderia causar mal, de se purgar de tal maneira que não fique em nós para nos torturar, ou que não se exerce de uma maneira má e funesta. Ora, a zombaria exercida sobre os maus livros é uma catarse. Aplicando-a sobre o mau livro, dá-se satisfação, e não se tem mais a necessidade, talvez, de aplicá-la sobre as pessoas. É uma válvula de escape, é a parte do fogo. A malignidade teve seu alimento. Ela se acalma, se apazigua e não nos move mais. Ou seja, numa linguagem simples, ele diz que fala mal do livro terapêutico. Eu achei isso fantástico. Se não fosse uma besteira que o Faguet falou em um capítulo aqui que eu vou mostrar pra vocês, eu queria dar um abraço nesse homem, porque eu achei muito sensacional a ideia de você ler um autor ruim pra depois, não digo falar mal, mas discutir o quanto esse autor não é bom. Não vou agora entrar no mérito de quem eu acho um autor bom ou ruim, eu acabei de chegar no BookTube e não quero causar polêmicas, mas fica aí pra você pensar. Quem que é bom? Quem que é ruim? Vale a pena ler para poder falar mal com convicção? Capítulo 8, Os inimigos da leitura. Esse capítulo também é muito bom.
E antes de eu falar o que ele pensa sobre os inimigos da leitura, pensa assim comigo. Quais seriam os inimigos da leitura do século XXI? E quais seriam os inimigos da leitura do século XIX? Conseguiu pensar? Olha o que o Faguet diz na página 87. Chamo inimigos da leitura não as múltiplas coisas que nos impedem de ler, sendo preciso reconhecer que a maioria delas é excelente. Estudos científicos, vida ativa, esportes, etc. Está claro que nosso tempo não é e não pode ser o tempo dos leitores. Quase ninguém tem tempo de se colocar na sombra durante muitos dias para ler um livro. Olha isso. O livro agora só é lido pedaço por pedaço, de 20 em 20 páginas, isto é, mesmo quando é lido, não é lido de modo algum, já que a continuidade na leitura é necessária não somente para julgar uma obra bem feita, mas para compreendê-la. Então, ele julga quem lê 20 páginas por dia. Poxa, Faguet! Mal sabia ele como seria o nosso futuro. A gente lê 20 páginas por dia, tá ótimo, é maravilhoso. Olha que hábito de leitura incrível. Ele, na concepção dele, você teria que ler um livro praticamente em uma sentada só, né? E agora ele fala sobre os 4 inimigos da leitura, aqui na página 88. Os inimigos da leitura de que quero tratar são as tendências, as inclinações e os hábitos que impedem de ler bem, de ler de forma útil, proveitosa e agradável. Entendido dessa forma, os principais inimigos da leitura são o amor próprio, a timidez, a paixão e o espírito de crítico. Eu achei bem interessante que não foi algo como a gente pensaria, talvez, poxa, é o entretenimento novo, é o cancan, é o cabaré, é o cinema. Ele falou sobre características do ser humano. Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre cada uma delas. Sobre o amor próprio, ele diz: lamento que tenha escutado coisas belas que não fui eu quem fez. Isso é o amor próprio, o amor de si, o ciúme que impede de ler ou de se alegrar ao ler. Na verdade, se não nos entediássemos, nunca faríamos esse ato de abnegação e de humildade de abrir um livro. Nós nos contentaríamos com nossos pensamentos, estimando que valem tanto quanto todos aqueles que outra pessoa pode ter. A leitura é uma vitória do tédio sobre o amor próprio. Então, eu só consigo imaginar esse cenário no mundo acadêmico, né, quando as pessoas talvez se recusem a ler o artigo de alguém porque elas pensam de uma maneira melhor ou mais correta, né? Não consigo imaginar muito isso na literatura. Poxa, não vou ler a Clarice Lispector porque eu acho que eu escrevo melhor que ela. Agora eu vou falar sobre as paixões. É nessa hora que eu tive que respirar fundo e lembrar que o autor era um senhorzinho de 1912, ele escreveu essa obra 4 anos antes dele falecer, ele já tinha quase 70 anos. Então, ele diz o seguinte: se prepare. E isso quer dizer que um dos inimigos da leitura é a própria vida. A vida não é leitora, já que não é contemplativa. A ambição, o amor, a avareza, os ódios, especialmente os ódios políticos, os ciúmes, as rivalidades, as lutas locais, tudo que faz a vida agitada e violenta, repele prodigiosamente a ideia de ler alguma coisa. Até aí tudo bem. Agora, a maioria dos pais não gosta muito que seus filhos tenham o gosto pela leitura. Nas meninas, pelo perigo de que um dia leiam romances. E não se enganam muito neste ponto, elas quase não lerão outra coisa. Nos meninos é bom em certa medida, mas ainda é inquietante. Não se tem muito tempo para tomar uma posição. Você lerá quando for idoso, quando estiver aposentado. Há algum bom senso nisso. Um homem que lê tem a marca de não ser muito ambicioso, de que não é atormentado pelo flagelo dos homens e dos deuses, que não tem paixões políticas, pois nesse caso somente leria jornais que não gosta de jantar na cidade, que não tem a paixão de construir algo, que não tem a paixão pelas viagens, que não tem a inquietude para mudar de lugar, e mesmo observe que não gosta de conversar.
complicado, né? Eu não gostei, embora eu entenda, né, o que ele quis dizer. Eu quero assumir boas intenções, né? Então, eu me pergunto se ele só quis julgar a mulher que leu romance ou se ele estava preocupado com o senso crítico das mulheres e quisessem que as mulheres lessem mais filósofos do que romances, né? Me parece mais a primeira opção, mas talvez ele tivesse boas intenções. Não sei, ele não tá mais aqui para se defender. Sobre a timidez do leitor, eu acredito que aqui ele se refere para aquele leitor que espera passar o hype de uma obra para então começar a ler. Ele fala na página aqui, 92. Certos leitores, com efeito, por um tipo de timidez, são sempre leitores atrasados. Eles esperam que o voto do público seja pronunciado, não somente para aprovar, mas para ler. Não somente em relação a um livro, mas em relação a um autor. E muitos só leem uma ou várias obras de um homem, quando se tornou grande escritor na estima de todo o público, ou quando foi nomeado para a Academia Francesa. Então, você é que tipo de leitor? Você gosta de ler quando o livro está no hype? Ou você espera passar, deixa o livro não ser mais um best-seller, e aí você lê, ou você é o tipo de pessoa que só lê os clássicos? Conta aqui pra gente, aqui nós não julgamos nenhum tipo de leitor. E, finalmente, ele fala sobre o espírito crítico. E aí ele fala algo muito bacana. Nas páginas 94 e 95. Ele diz: a crítica não é outra coisa senão um exercício contínuo do espírito, pelo qual o tornamos apto a compreender onde está o falso, o fraco, o medíocre, o ruim, e a ser muito sensível ao falso, ao fraco, ao medíocre e ao ruim, graças ao qual somos igualmente sensíveis ao verdadeiro e ao belo, e infinitamente mais do que se não tivéssemos feito esse exercício. E aí ele diz algo muito bonito. No fundo, não se deve dizer que os críticos jamais se alegram. É preciso dizer que somente os críticos se alegram vivamente. O leitor crítico é o leitor armado com armas defensivas. Não se o aprisiona, não se o amarra logo de cara nem facilmente. Mas precisamente por causa disso, quando se encanta, a embriaguez do prazer o faz largar todas as armas. E você se considera um leitor crítico? Eu acho que eu sou. Mas eu não sei se eu sou muito crítica também. Se eu tenho opiniões muito boas. Tô aqui falando no YouTube, né? O que eu acho, o que eu deixo de achar. Comenta aqui também sobre isso. Ainda sobre as paixões, na página 102 ele faz um resumo sobre esses inimigos da leitura. E ele faz uma reflexão que eu gostaria de deixar aqui com vocês. Ele diz: amor próprio, paixões diversas, timidez, espírito de descontentamento. Tais são os principais inimigos da leitura, a contar somente aqueles que trazemos conosco. Vemos que são numerosos e vimos que são terríveis. É preciso estar alerta contra eles, a não ser que queiramos nos preparar para uma velhice triste, já que os livros são nossos últimos amigos, que não nos enganam e que não nos censuram por envelhecer. E aí, você millennial que está me ouvindo? Ou você jovem que está me ouvindo, ou talvez você mais idoso que esteja por aqui. Será que é verdade? Será que os livros vão ser os nossos últimos companheiros? Será que a minha geração, ou a geração mais jovem que é tão ligada a redes sociais, vai usar a rede nesse momento de velhice para se sentir melhor? Sendo que na maior parte das vezes a rede social faz a gente se comparar com o outro e às vezes não se sentir tão bem assim? Se os livros tiverem esse papel na nossa velhice, que bom seria se todos nós já cultivássemos um hábito de leitura na idade que nós temos agora, né? E mesmo se você já for uma pessoa idosa, nunca é tarde para começar, né? Eu acredito que os livros realmente têm esse papel de deixar o nosso coração quentinho, dependendo do livro que você está lendo. Diferente das redes sociais, eu acho que dificilmente elas acabam aquecendo o nosso coração, dependendo do conteúdo que a gente consome. Vamos agora para o capítulo 9, a leitura dos críticos. Aqui ele se refere ao crítico como uma pessoa que faz resenhas sobre livros. Ai meu Deus, eu sou uma crítica! Ele faz uma recomendação na página 104, que é:
De maneira que ler o crítico antes de ler o autor é me privar de compreender o autor por mim mesmo. É me forçar a compreendê-lo tão somente por um ouvido preparado e quase formado por outra pessoa. É trabalhar assim para me colocar na impossibilidade de ser tocado diretamente, isto é trabalhar assim para me deixar na incapacidade de ter prazer. Então ele fala sobre a questão de ler o crítico antes ou depois da obra. Você, por exemplo, está assistindo essa resenha antes ou depois de ler esse livro? O que você prefere fazer? O que será que vale mais a pena fazer? Fica aqui os questionamentos. Quem quiser comentar, por favor, comente. Eu vou ficar feliz de ler os comentários e responder. O capítulo 10, ele fala sobre reler. E eu queria perguntar para vocês se vocês gostam de reler livros. Eu adoro. E pena que quando a gente relê não tem mais aquela mesma sensação de quando a gente leu pela primeira vez. Mas mesmo assim ainda vale a pena. Aqui o Fagui dá 3 razões para que a gente releia os livros, né? A primeira é relê-se para melhor compreender. A segunda é relê-se para desfrutar do detalhe do estilo. E a terceira é relê-se para nos comparar conosco mesmos. Ele diz uma coisa muito fofa na página 118, que descreveu o que eu senti tentando reler Harry Potter. Quando um romance lhe arrancava lágrimas aos 20 anos, o faz somente sorrir, não se apresse a concluir que ele é ruim e que aos 20 anos você se enganava. Diga somente que havia sido feito para a sua idade e que sua idade não é mais feita para ele. Achei muito fofinho. Eu vou recomendar um livro também para vocês, que é o Como Cultivar uma Vida de Leitura, do C.S. Lewis, que ele fala justamente sobre essa questão da gente reler livros. E ele é um grande defensor da gente reler os livros infantis, porque ele diz que são livros que fazem a gente crescer e pensar. Ele julga quem diz que um livro infantil é só para uma criança, que na verdade eles também são muito bons para adultos, né? Então fica aqui esses 2 pontos de vista, tanto do Fagui quanto do C.S. Lewis. Agora a gente chega na 8ª parte da resenha, que são os pontos fortes e pontos fracos. Eu achei a leitura muito boa, muito interessante, em alguns momentos muito fofa, porém bastante cansativa, né? Eu fiz um resumo para vocês aqui, mas houve capítulos em que eu li super rápido porque eu não aguentava mais ouvir a opinião do Fagui, porque ele fala muito como se ele fosse o dono da verdade, e isso cansa um pouquinho. Em alguns momentos ele também é um pouco prolixo, e aí deixa a leitura meio maçante. A parte 9 da resenha seria a minha avaliação pessoal. E eu queria dizer que eu amo livros sobre livros, né? Leituras, livrarias, tudo que é relacionado a esse mundo. Então eu acho que foi por isso que eu quis que essa fosse a primeira resenha do canal. Apesar do livro ser um pouco chatinho, mas eu espero que eu tenha feito ele ficar um pouquinho legal para vocês, eu achei que vários pontos de vista do autor eram válidos e interessantes. E esse foi o primeiro livro que me motivou a escrever nas páginas dele. Então foi especial para mim, de alguma forma. Agora é a conclusão. Eu recomendo esse livro para quem tem paciência com escritores do século XIX. Quem ama ler vai gostar bastante de ver a opinião de um especialista sobre o assunto, afinal ele era professor universitário. Mas leia com um olhar crítico, como o próprio Fagui diz, né? O livro é somente a opinião do autor, não é um conjunto de verdades. E eu peguei para mim o que eu achei importante. E eu recomendo também a leitura da obra Como Cultivar uma Vida de Leitura, do C.S. Lewis. Se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigada. Se puder deixar seu like, um comentário, vários comentários. Se você puder se inscrever, eu agradeço de coração. Tchau, tchau e até a próxima.